Oitava questão do terceiro capítulo. Duas superfícies planas infinitas com densidade de carga superficial constante igual a sigma são paralelas ao plano XY e localizadas conforme mostrado na figura 3.5. Aqui eu fiz uma representação dessa figura. Encontre o campo elétrico para todos os valores de Z. Aqui nós estamos vendo a superfície inferior em relação ao sentido de crescimento do eixo Z, está uma distância de A para baixo, e a outra superfície está a distância de A para cima. Né? E é para encontrar o campo em todos os valores de Z, aqui em cima, no meio e aqui embaixo. E isso é feito da seguinte forma. O princípio da superposição, que a gente inclusive usou para calcular o campo elétrico no caso de mais de uma carga pontual, permite que nós calculemos o campo resultante como a soma dos campos individuais, né? Soma vetorial. Então, eu nomeei a placa de cima, colocar o índice 1 atrelado a ela. Então, esse vetor aqui, que tem a linha, que localiza o elemento de carga, ele tem um índice 1, enquanto que esse aqui tem um índice 2. Então, o que tiver índice 1 vai ser relacionado com essa placa, e o índice 2 vai ser relacionado com essa placa aqui. Né? Eu estou chamando de placa a superfície plana. Então é 1 mais é 2. Então, o que tiver a linha, eu vou relacionar com a fonte. E o que tiver sem linha, por exemplo, esses dois aqui, é o vetor que localiza o ponto de campo. Então eu coloquei aqui uma circunferência para representar que esse ponto aqui é o ponto XYZ. E, inclusive, para melhorar a imagem, eu coloquei o que for relacionado à placa aqui de baixo com a cor azul e o que for relacionado com a placa aqui de cima da cor vermelha. E esses dois vetores são coincidentes, então eu coloquei eles tracejados dessa forma. Então eu vou escrever aqui agora a expressão que a gente vai ter que começar a trabalhar. Então aqui estão as expressões de cada campo elétrico. Eu vou identificar melhor cada termo aqui dessa expressão. Por exemplo, o dq1' é o elemento de carga, e a gente vai expressar ele em forma do produto da densidade pelo um elemento. Aqui nós estamos vendo de perfil, então não dá para ver a superfície, que a imagem é muito parecida com essa do livro, então eu mantive assim, mas aqui vai ser um elemento de área, porque a gente está tratando de superfície, e a densidade é o sigma. Então sigma de A1'. E da mesma forma para o dq2'. A distância ao quadrado que aparece aqui no campo elétrico é a distância entre o elemento de carga e o ponto de campo. Então aqui está o ponto de campo e aqui tem o elemento de carga. O vetor que eu estou usando para marcar a distância entre os dois é o R1 grande. Então por isso que aparece aqui o módulo de R1 grande e não desses pequenos. E da mesma forma a direção do campo é dada pelo versor desse vetor. Então por isso que aqui tem um versor de R1 e aqui é a mesma coisa, o versor de R2 e o módulo de R2 ao quadrado. Uma coisa que eu já posso substituir logo é tratar com entender que o versor, tanto faz se ele é do R1 ou do R2, ele é igual ao módulo de R, é o vetor R sobre o módulo de R. Então eu vou substituir essas três informações aqui, e o sigma, aqui está falando, né, que tem densidade de carga superficial constante. Então o sigma já vou tirar da integral. E agora eu vou repetir essas expressões já fazendo essas substituições aqui. E aqui agora é ao cubo, porque já tinha um R ao quadrado. E apareceu mais um módulo de R no denominador, que é esse daqui, porque o vetor nós trocamos pelo vetor sobre o módulo. Agora nós precisamos identificar melhor esse vetor R grande e o elemento de área. O R1', como ele tem a linha, a convenção que a gente vai usando, o livro também usa,
O que tiver a linha está relacionado à fonte do campo. Ele é igual a uma localização x e y genérica, assim, vai variar no plano, né? Que essa superfície aqui é paralela ao plano x e y. E a localização z é fixa, é a positivo. Então, x' x, mais y' y, mais a na direção de z. E o r, que é o mesmo para os dois casos, né, tanto R1 quanto R2, sem linha, é x na direção de x, mais y na direção de y, mais z na direção de z. E aqui não tem a linha, porque esse R aqui localiza o ponto de campo. O R1, tanto o R1 quanto o R2, ele é obtido fazendo R menos R'. Porque se olharmos aqui, nós estamos tratando do R1, ou seja, aqui na cor vermelha, o R1' mais o R1 grande é igual ao R. Então, colocando o R' para o outro lado, a gente encontra essa expressão aqui. Agora eu vou fazer essas duas substituições aqui, nesse R1 grande. Então aqui eu já identifiquei o R1 grande, que é o que eu vou precisar substituir aqui, e também vou precisar do módulo dele. Então o módulo de R1 vou representar simplesmente sem colocar a indicação de vetor aqui em cima. É igual a raiz quadrada das componentes ao quadrado somadas. Então esse parênteses aqui é elevado a 1/2. Aqui eu não preciso me preocupar em identificar isso daqui como x1', y1', porque cada um vai ficar em uma parcela e eu não vou fazer essa soma aqui agora. Quando eu precisar fazer isso, eu não terei mais esses problemas aqui. Então eu não preciso carregar ainda mais a notação para identificar esse x1'. Então agora eu já posso substituir aqui na 1 o módulo, o vetor, e eu também preciso do elemento de área. Mas antes de tratar do elemento de área, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui para o R2. Então eu preciso identificar primeiro o R'2, que é esse vetor que localiza o elemento de carga aqui na placa inferior. Ele tem as coordenadas x' na direção de x, mais y' na direção de y. Isso daqui significa que ele pode variar aqui a localização x e y nessa placa, né? É uma placa paralela ao plano x e y, então ela tem uma distância fixa no z, que é o menos a. Então menos a na direção de z. E o r é esse mesmo aqui, né? Então para eu fazer o R2 grande, eu preciso de R menos R'. Aqui é o R1, então aqui R1'. Aqui eu vou precisar do R menos o R2', que é igual a x menos x' mais y menos y' na direção de y, mais z mais a na direção de z. Aqui, né, que eu tenho a componente z do R, que é z, menos a componente z do R2, que é menos a. Então, mais a aqui na direção de z. E eu preciso também do módulo de R2. Agora eu preciso também, que eu já tenho o vetor R2, que é esse, e o módulo de R2, eu vou precisar dos dois elementos de área e dos limites de integração também. Eu vou ter aqui uma integral dupla porque eu estou tratando de superfícies. Então, o D A1', que é o elemento de área, esse aqui, ele é igual a uma variação dx', dy'. E eu não preciso nomear ele aqui com indexar no índice 1 e aqui no índice 1 também, porque eu vou, como eu falei, eu vou resolver essas integrais parcela a parcela, separadamente. Eu não pretendo unificar isso daqui em uma única integral. Então, isso daqui não vai causar confusão. Eu vou tratar de integrar separadamente a placa de cima da placa de baixo. E como são superfícies planas infinitas, o limite de integração é do menos infinito
em x' até o mais infinito. E da mesma forma em y, vem do menos infinito até o mais infinito. E a superfície e o elemento de área, dA2', a mesma coisa, dx', dy'. Isso significa que nós estamos pegando uma variação infinitesimal em x e em y, assim, isso gera uma área infinitesimal. E usando a densidade, nós encontramos uma quantidade de carga, um elemento de carga infinitesimal que foi usado aqui nessa expressão. Agora eu tenho tudo isso daqui para substituir, né? O plano aqui 2 também é infinito, é o mesmo limite de integração. Então agora eu vou reescrever isso daqui. Então essa daqui é a expressão do campo 1. Aqui onde tinha dA', eu substituí, né, por dx dy. E aqui então precisa de duas integrais. E aqui estão os limites. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o campo 2. Então aqui eu já tenho melhor a expressão dos dois campos. E o que eu vou fazer, por enquanto, é renomear a integral aqui de 1, essa daqui de 2, e depois que eu resolver separadamente cada integral, aqui no lado, eu volto para essa equação e substituo o resultado dela. Então agora eu vou me focar na integral 1, aqui ao lado. Eu vou escrever essa integral como a soma de três integrais. Então aqui tem três parcelas no numerador, uma na direção de x, outra na direção de y e outra na direção de z. E os versores, como eles são constantes, quando eu escrever separando essas integrais, como a soma de outras integrais, eu já vou deixar esse versor em evidência, ou fora da integral. Então agora já ficou mais fácil de observar essa integral 1. Eu poderia refazer a soma, como o denominador é o mesmo e a integração é a mesma. Eu somaria os numeradores, né? E eu voltaria para a condição que eu parti aqui na integral 1. O que eu vou fazer agora é separar ainda mais, porque quanto mais simples uma integral eu tiver para resolver, mais simples vai ser. E eu vou separar agora essas três, renomeando da seguinte forma. Aqui eu estou pegando a integral sem o versor e ela faz parte da integral 1, então eu vou chamar de 1a. Da mesma forma aqui, pegar sem o versor e eu chamar isso daqui de 1b e essa daqui de 1c. E agora eu vou resolver aqui ao lado separadamente cada uma delas. Depois de resolver cada uma delas, eu volto para cá e substituo nessa equação. Aí o resultado dessa equação vai ser a integral 1, que eu vou voltar para cá e substituir aqui. E depois eu faço o mesmo procedimento com a integral 2. Então aqui eu vou trabalhar com a 1a agora. Então o resultado de 1a integrando primeiro em x, vai sobrar a integral em y. E a integral em x resulta em 1 sobre a raiz daquele parênteses mais interno no denominador. E isso daqui é avaliado de menos infinito a mais infinito. E aqui fora a integração em dy. Então primeiro eu vou aplicar os limites de integração aqui dentro desse parêntese. Eu não posso colocar diretamente o mais infinito e o menos infinito aqui na expressão, então eu vou usar limites. Aqui eu vou inserir uma variável nova, então a variável alfa. Quando alfa tende ao infinito, e eu integrei na variável x', então onde tiver x', aqui eu vou substituir pelo alfa.
Então essa aqui é a aplicação do limite superior, menos limite de quando, agora eu vou usar uma outra variável, beta tende a menos infinito, aplicação de limite inferior, e onde está o x', foi a variável que eu integrei, eu vou substituir por beta. Que eu fechei esse parênteses e escrevi agora o dy'. Esse limite é fácil de resolver. É só eu pensar que quando o alfa estiver crescendo aqui na aplicação do limite, esse termo aqui, apesar de ter o menos, né, só que ele está ao quadrado, então aqui vai ser um número positivo, ele vai dominar sobre todos os outros valores aqui da raiz, porque tudo aqui é constante perante essa operação de limite. Então aqui vai ter a raiz quadrada de x menos alfa ao quadrado. Então aqui o denominador não vai ter nada para compensar o crescimento dele. Então esse limite vai ser do tipo 1 sobre infinito, que dá 0. Né? Esse daqui é a mesma coisa, porque o beta fica cada vez menor, cada vez mais negativo. Então o menos que estiver sendo usado aqui já fica positivo com esse menos aqui de dentro da expressão. E isso daqui vai ser elevado ao quadrado. Garantidamente, essa raiz aqui é real e é muito grande, porque vai ser positivo. E também não tem nada aqui no numerador para compensar isso. Esse limite é do tipo 1 sobre infinito, aqui também dá 0. Então dessa forma a gente fica com a integral de menos infinito a mais infinito de 0 menos 0 em dy'. Aí como o 0 é constante, eu coloco aqui fora da integral, e não importa o que der a integral, né? Vai ser multiplicado por 0, então o resultado dessa primeira aqui é 0. Agora eu vou fazer IB. Da mesma forma em IB, eu vou resolver uma integral primeiro, e depois eu resolvo a outra. Acontece que essa daqui eu vi que zerou, e zerou de uma forma simples aqui, porque eu integrei primeiro na variável que aparece no numerador. Então essa daqui eu não vou integrar isso daqui em x'. Primeiro eu vou trocar a ordem de integração e integrar em y', que eu vou ter um caso semelhante a esse, que também vai zerar. Então aqui em relação à integração em x, eu tenho de menos infinito a mais infinito, e a integração em y, que é a primeira resolvida, resulta em... E nessa expressão aqui, que vai ser avaliada de menos infinito a mais infinito. E aqui vai ter uma integração em x, porque essa daqui primeiro eu integrei em relação a y. Então, para aplicar esses limites, novamente, eu não posso inserir o infinito aqui no meio da equação. Eu vou usar a operação de limite. Usando uma variável nova, para atender ao infinito, e agora eu pego essa variável e substituo aqui na variável de integração anterior, que a variável de integração anterior era o y', né? Primeiro nós integramos em y', então y menos alfa ao quadrado, isso aqui eu repito, menos, agora a aplicação do limite inferior, vou inserir uma variável nova da mesma forma, então quando o beta tende a menos infinito, e substituir y' por beta. E aqui tem a integração em x. Mesma explicação do limite anterior. Esse alfa vai crescer bastante, apesar de aqui dentro desse parênteses ser negativo, ele está elevado ao quadrado. Então, todo o resto aqui no radicando é constante perante esse limite. Então, no numerador não tem nada para compensar o crescimento de alfa, e também no denominador não tem. Então, isso daqui é do tipo 1 sobre infinito, que dá 0. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Quando o beta assumir esses valores negativos, muito negativos, né, ele vai crescer. Então aqui dentro do parênteses já vai ser negativo por causa do menos infinito. Isso aqui ainda está ao quadrado. Então isso aqui vai crescer indefinidamente. E vai ser do tipo 1 sobre infinito também, que dá 0. Aí aqui eu chego na integral de menos infinito a mais infinito de 0 menos 0, dx'. Da mesma forma, isso aqui é 0. E agora eu vou resolver a integral 1c. Então eu vou resolver primeiro em relação a x'. Então essa daqui é a integral y' esperando a aplicação dos limites. Esse parênteses eu coloco
para indicar que eu fiz o seguinte. Eu coloco um parênteses aqui, pego esse dy aqui e coloco aqui, ó, dy'. Então é isso daqui que eu resolvo dentro do parênteses e o dy' fica aqui esperando. Então esse resultado é o que eu vou colocar lá dentro do parênteses agora. Então essa expressão aqui é a solução da integral em relação a x. Isso aqui tem que ser avaliado de menos infinito a mais infinito. E aqui fora eu tenho a integração em relação a y'. Eu não preciso repetir isso daqui todo para substituir os limites na variável de integração, que é x', porque aqui tem coisas que não dependem de x'. Então eu posso tirar dessa avaliação aqui. Por exemplo, esse parênteses aqui, que está multiplicando o denominador, já posso tirar, porque aqui não tem a variável de integração para ser avaliada. E aqui no numerador eu vou colocar o z menos a. Esse aqui eu não posso tirar porque aqui tem um x'. Então agora sim, eu vou aplicar os limites, né? Novamente são limites infinitos. Então eu preciso de uma variável nova. Agora eu vou avaliar só essa raiz e esse parêntese. Essa aqui é a aplicação superior do limite, menos o limite inferior. Vou fazer novamente com a variável beta. E aqui a integração em relação a y'. Esse limite aqui já não é mais tão intuitivo assim de só dizer qual é o resultado. Apesar de que ainda assim seja um dos mais fáceis. O que eu vou fazer é colocar essa quantidade aqui em evidência. Porque fazendo isso eu posso reescrever o denominador dessa forma. Então, eu colocando isso aqui em evidência, né, eu posso fazer a distributiva. Esse termo aqui vezes 1 volta para cá, e esse termo vezes os outros simplifica aqui o denominador, e eu obtenho o que eu tinha antes. Isso daqui é útil para mim, porque agora eu posso usar uma propriedade da radiciação, que permite separar o produto de dois fatores, esse aqui é um fator, esse aqui é outro, dentro de uma raiz, como o produto de duas raízes. Então aqui eu vou ter a raiz quadrada de x menos alfa ao quadrado, vezes a raiz desse parêntese. E isso daqui é importante porque a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é igual ao módulo. Então isso aqui é um módulo de x menos alfa. Mas eu não posso simplesmente trabalhar com isso daqui em módulo, porque eu tenho que avaliar melhor. Eu não posso simplificar isso daqui com isso, porque aqui em cima eu não tenho módulo, embaixo eu tenho. Então eu vou recorrer agora à definição de módulo. Por exemplo, o módulo de x, uma variável qualquer x, é igual a x se o x for maior do que zero, é igual a menos x se o x for menor do que zero. Então, se eu quero saber, por exemplo, o módulo de menos 5, eu vejo que o menos 5 se encaixa nessa sentença, porque ela é menor do que zero. Então basta que eu reescreva sem módulo, mas com o sinal na frente. Então menos 5 igual a 5. Realmente, esse é o módulo de menos 5. Se eu quero o módulo de 5, o 5 é maior do que zero, se encaixa nessa primeira sentença. Então é só repetir o que está aqui dentro. Então o módulo de menos 5 é 5 e o módulo de 5 também é 5. Esse daqui é o que a gente vai usar. X menos alfa. O alfa vai crescer indefinidamente. Então, aqui dentro vai ser negativo. Vai ser menor do que zero. Se é menor do que zero, eu tenho que substituir por menos essa expressão. Então, esse módulo é igual a menos x menos alfa. E agora eu posso distribuir esse sinal aqui dentro. Eu obtenho alfa menos x. E agora sim, eu tenho alfa menos x vezes essa expressão aqui no denominador. E eu vou repetir essas considerações aqui. Então, refazendo o mesmo procedimento até aqui, eu cheguei no módulo, e aqui eu já tenho que analisar com calma. Quando beta tende a menos infinito, aqui já tem um sinal de menos. Então, dentro desse módulo aqui, a expressão vai tender a mais infinito, vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Então, se é maior do que zero, basta que eu repita ela sem nenhuma compensação de sinal.
Então aqui eu vou colocar um sinal de menos em evidência. Esse aqui era negativo, ficou positivo. Menos, esse aqui que era positivo ficou negativo. Então se eu distribuir esse sinal aqui, eu volto ao que eu tinha antes. E agora, no denominador, eu tenho isso vezes isso aqui. Eu vou recopiar agora. E aqui eu já vou simplificar esse sinal de menos com esse sinal de menos aqui. Então aqui eu repeti esse parênteses, né, de y'. Agora eu já posso analisar melhor os limites, porque aqui esses dois simplificam, né? Aqui fica 1 no numerador. Da mesma forma aqui. E agora eu posso aplicar diretamente o limite. Esse limite aplicado, quando o alfa tende a mais infinito, esse denominador vai tender ao infinito. Positivo. Esse denominador também vai tender ao infinito. Então, essa parcela zero, essa parcela zero. Sobra o 1 aqui nesse radical. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, isso tudo aqui dá 1 sobre 1, que é 1. Da mesma forma, vou aplicar o beta quando... Vou aplicar o limite de quando beta tende a menos infinito. Quando beta tender a menos infinito, dentro desse parênteses, até vai ser positivo, mas eu nem preciso me preocupar com isso, porque aqui está ao quadrado e aqui também. Então, esse denominador vai crescer e essa parcela aqui vai zerar. Porque vai ser um numerador fixo dividido por um denominador que está tendendo ao infinito. Da mesma forma, essa daqui zera. E aqui dá a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, 1 sobre 1 também vai ser 1. Então, isso daqui dá 2, 1 mais 1. E agora já temos uma integral bem mais simples para resolver. Integral em y. E o resultado é o seguinte. Essa expressão avaliada de menos infinito a mais infinito. Então, novamente, eu preciso usar limites, porque eu não posso substituir diretamente o infinito mais infinito aqui. Então, a variável de integração que eu fiz aqui foi em y', e a y' que eu vou substituir pelo alfa. Então, aqui também tinha um y', substituir por beta. Agora eu vou fechar esse parênteses inicial aqui. E agora eu já posso analisar melhor esses limites. Só que para resolver esses aqui não são tão simples. Primeiro eu preciso entender a função arco-tangente. É a função inversa da função tangente. Então, a função tangente pode ser visualizada a partir do círculo trigonométrico. Então eu preciso de uma construção auxiliar que tangencia o círculo trigonométrico. E assim a função tangente de um ângulo x é essa altura obtida aqui desse eixo até a interseção entre o prolongamento do ângulo e essa reta que tangencia o círculo trigonométrico. Então eu escrevi aqui que o tangente de x é igual a h. E a função inversa, arco tangente, ela é aplicada aqui. Então arco tangente de h, isso aqui retorna o x. Então o arco cuja tangente é h é o x. Então o ângulo cujo a tangente é o h é o ângulo x. Assim que se entende a função arco tangente. E o que acontece é que eu preciso avaliar isso daqui quando esse argumento aqui é mais infinito ou menos infinito. Então eu vou fazer aqui o limite de quando esse h aqui no argumento do arco tangente tende a infinito, que é o que vai acontecer por aqui. Agora eu vou olhar aqui para essa construção que eu fiz. Quando esse h estiver crescendo, por exemplo, eu vou pegar um h 2 vezes maior, o ângulo também vai ficar maior. Tem que ser um ângulo que sai daqui e chega até aqui. Então vou chamar esse ângulo aqui de y. Então a tangente de y é 2h. O que eu vejo é que se eu aumentar esse h até eu tender ele a infinito, esse ângulo vai crescendo, mas ele nunca vai passar aqui para o segundo quadrante. Então o que eu vejo com isso é que esse ângulo, para o h crescendo cada vez mais, tende a π sobre 2. Da mesma forma, eu também preciso
do limite de quando h tende a menos infinito da arctangente de h. O que eu preciso fazer é assim, o h vai assumindo valores cada vez menor. Então eu vou até prolongar isso aqui. Então, por exemplo, eu começo com esse ângulo e vou aumentando, aumentando, tendendo ao infinito. A gente pode ver que a abertura do ângulo está ficando cada vez maior. Então esse ângulo está tendendo ao menos π sobre 2, porque se eu contar o ciclo trigonométrico nessa direção, eu conto os ângulos negativos. Então o resultado disso vai ser menos π sobre 2, que é o arco cujo a tangente dá menos infinito. Agora eu posso voltar aqui e analisar. O que acontece aqui não é tão simples assim, porque eu não sei, quando esse alfa tender a infinito, se esse argumento vai ser positivo ou negativo, por causa da coordenada z. Esse z, como ele não tem linha, né, ele é uma coordenada do ponto de campo. Então, de todo esse cálculo que a gente está fazendo, vai sair uma expressão que calcula o campo em todo o eixo z. Então, nessa hora, a gente vai escolher um valor para z, e essa expressão vai retornar o campo. Eu posso escolher um z positivo ou negativo. Então, nesse exato momento, eu não tenho como falar se isso daqui é positivo ou negativo. Eu tenho que fazer para os dois casos. E isso eu faço da seguinte forma. Eu vou pegar um caso aqui em que esse denominador, a menos z, ele é maior do que zero. Ou seja, ou o z é negativo, para negativo com negativo aqui já fica a soma de duas parcelas positivas, ou ele é só menor do que a. Porque se ele for menor do que a, quando eu tirar essa quantidade que é menor do que a, o a é uma distância, né? Então vai continuar positivo. Então agora sim, eu fixei nessa sentença que esse denominador não vai produzir um sinal de menos. E agora eu posso analisar o que acontece. Em compensação, eu vou ter que fazer o contrário aqui embaixo. Agora sim, se o alfa tender a infinito, como tem um sinal de menos, isso daqui vai tender a menos infinito, e de menos infinito é menos π sobre 2. Então aqui eu já tenho esse 2 multiplicando, né? 2, esse parênteses, menos π sobre 2. Agora eu tenho esse sinal de menos, e eu vou ver o que acontece aqui. Esse denominador não vai mudar o sinal de nada aqui. Quando beta tender a menos infinito, como aqui já tem um sinal de menos, então isso daqui tudo vai tender a um infinito positivo. Então o resultado é π sobre 2. E agora eu tenho que olhar para a situação de quando esse denominador, o z é maior do que o a. Ou seja, a menos z é menor do que zero. Por exemplo, se na hora que eu estiver avaliando o campo, eu escolher um z igual a 2a, esse denominador aqui vai resultar em menos a. E menos a muda o argumento aqui do arco tangente. Então eu tenho esse 2. E agora sim, se isso daqui é menor do que zero, daqui vai resultar um sinal negativo. Então quando o alfa tende ao infinito, por esse menos aqui, o numerador vai tender a menos infinito, mas a contribuição do sinal de menos aqui vai fazer com que o argumento como um todo tenda a mais infinito. Então o resultado é π sobre 2. Menos, agora, esse denominador, como a gente está nesse caso, ele também vai contribuir com o sinal de menos aqui. Então quando beta tender a menos infinito, o menos beta aqui vai fazer com que esse numerador tenda ao infinito positivo. Mas com a contribuição de sinal de menos aqui, esse argumento como um todo vai tender ao infinito negativo. Então, a gente está nessa expressão aqui e o resultado é menos π sobre 2. Acontece que eu posso melhorar essa escrita aqui, né? E eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu vou manter o menos z maior e passar o a aqui. Agora isso aqui eu multiplico por menos 1, então que eu não quero sinal negativo, né? Eu tenho que o z e o sinal de menos também inverte a desigualdade. Então o primeiro caso que eu analisei é o caso, na verdade, em que o z é menor do que o a. Então se o z for menor do que a, eu estou pegando o a e tirando uma coisa que é menor do que eu já tenho. Então isso daqui não vai produzir um sinal negativo. É uma outra forma de ver, né? E aqui também. Menos z maior do que... vou passar isso aqui. Menos a e multiplicar por menos 1. Eu fico com z, inverte aqui a desigualdade, maior do que a. O que significa z maior do que a? Significa que quando eu tirar a, pegar a e retirar uma coisa maior do que o que eu tenho, eu vou ficar com uma coisa negativa aqui. Então,
menor do que zero. É outra forma de escrever também. Eu vou escrever essa daqui que é melhor. E agora também eu já posso simplificar. Então, menos π sobre 2 menos π sobre 2 é igual a menos 2π sobre 2, que é igual a menos π, vezes esses 2, é igual a menos 2π. E isso para o z menor do que a. E aqui nesse caso, os sinais de menos se cancelam, dá π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a π, vezes esses 2 dá 2π. Para o caso em que z é maior do que a. E agora eu já terminei de responder a integral 1c, que é essa daqui, responde a 1b, que deu 0, e a 1a, que deu 0. Eu já posso substituir esses resultados aqui nessa parte 1. Então isso daqui dá 0 na direção de x, mais 0 na direção de y, mais aquela sentença que a gente viu, né? Que é menos 2π se o z for menor do que a, e que é 2π se o z for maior do que a. E isso daqui, o IC, né, ele aponta na direção do eixo z. Então, eu vou só recopiar isso daqui. Portanto, aqui, ó, 1 é igual a menos 2π z, se o z for menor do que a, ou 2π na direção de z, se o z for maior do que a. Eu já tenho o resultado de 1, eu já posso voltar e substituir aqui. Agora eu preciso fazer essa outra conta, a gente chegou mais ou menos na metade da questão. Agora vai ser mais rápido porque eu não vou explicar tão passo a passo como eu fiz aqui, porque é semelhante, a única coisa que vai mudar vai ser esse sinal, ele vai ter sim, vai produzir um resultado diferente, mas a aplicação do limite, a análise da função arcotangente, isso aí tudo já foi feito anteriormente, então eu não vou repetir tão passo a passo assim dessa vez, mas isso daqui está feito também, a parte 2, no passo a passo no PDF, então basta olhar aí na descrição do vídeo, se por acaso alguma dúvida surgir no desenvolvimento dessa segunda integral. Da mesma forma, eu vou pegar a integral e escrever como a soma de 3 integrais. Vai ser um procedimento análogo ao que eu fiz aqui. Então, novamente, o que eu vou fazer é renomear essas integrais. Então, vou pegar a integral aqui sem pegar o versor e vou chamar de 2a. Essa aqui, sem pegar o versor, eu vou chamar de 2b. E essa aqui, também sem pegar o versor, eu vou chamar de 2c. Então, aqui para 2a, a gente pode comparar com a integral 1a e ver que a única coisa que tem diferença é um sinal de mais bem aqui. Então aqui é z menos a ao quadrado e aqui é z mais a ao quadrado. Todo o resto da integral é a mesma, né? Mas esse z mais a é apenas uma constante perante essa integração, tanto em x quanto em y, mas aqui importa que é em x. E ela não vai influenciar em nada no cálculo, ela só vai ser repetida. Então aqui do jeito que estava z menos a, veio z menos a, e deu 0 porque esse limite aqui vai crescer muito e não vai ter nada para compensar. Inclusive aqui um sinal de mais, aqui não é alterar o que compensar. Da mesma forma aqui. Então, o procedimento é o mesmo, como eu disse, pode ser consultado no PDF, essa segunda parte também detalhada. Mas a 2a, por essa explicação aqui, também dá 0. Da mesma forma, para 2b, a gente compara e vê que aqui tem y menos y', né? Deixa de y'. E a única coisa que mudou foi também o sinal de menos aqui. Lá é sinal de menos, aqui é o sinal de mais, z mais a. Até a potência aqui é a mesma. E o que eu fiz lá, integrei primeiro em relação a y'. Porque fazendo isso, eu obtive esse resultado. Deixei o dx aqui esperando. Então aqui repetiu z menos a, mas aqui não teve nada especial acontecendo durante a integração. Aqui é uma constante, a constante que coloca lá ela vai se repetir aqui. No caso, z mais a também se repetiria e também zeraria por esse mesmo motivo. Agora, a gente faz para 2c
Então, eu vou comparar as duas. Aqui tem Z mais A e aqui Z mais A. A única diferença é porque aqui é Z menos A e Z menos A. Então eu vou ver quando isso daqui fez diferença no desenvolvimento de um C. Então, do jeito que tinha Z menos A no começo, ele continuou aqui mesmo depois da primeira integração. Então aqui tem um Z mais A que repetiu o valor que estava aqui em cima. Na verdade, nessa integral aqui a gente pode entender que, como a gente integrou em relação a esse x', foi repetido tudo que estava dentro do radicando que não era esse x'. Então a gente separou essa parte. O que aconteceu de diferente até agora foi nesses parênteses, que lá vai repetir esses parênteses, né? Só que aqui positivo e aqui positivo. Então eu separei para aplicar os limites. Da mesma forma que aqui deu 1 mais 1, lá também vai dar 2. Então eu já posso continuar lá diretamente a partir daqui. Então 2C, eu já vou reescrever essa expressão aqui, substituindo essa parte por mais e essa por mais. E isso daqui resulta em menos 2 arco tangente de y menos y' sobre z mais a, ou a mais e, tanto faz. E isso aqui avaliado de menos infinito a mais infinito. Então, novamente, eu vou ter que usar condições para o regime de validade aqui do denominador, para que eu possa interpretar esse arco tangente e aplicar os limites. Então, eu já vou fazer logo diretamente aqui. No primeiro caso eu vou ter menos 2 vezes o resultado disso daqui para quando z mais a for maior do que 0. Então se isso daqui é maior do que 0, ele não contribui. Então quando a gente fizer um limite com esse y' tendendo a mais infinito, o argumento como um todo vai dar menos infinito. E por ser menos infinito, ele vai resultar em menos π sobre 2. Aí tem o menos do teorema fundamental do cálculo. E agora isso daqui avaliado em menos infinito. Como eu ainda estou nessa condição, então aqui não vai contribuir com o sinal de menos. Então aqui esse menos com esse menos aqui vai fazer com que todo esse argumento seja positivo. E a arco tangente de uma variável tendendo a infinito é π sobre 2. Esse aqui é o sinal que já tinha do teorema fundamental do cálculo. Da mesma forma, vou precisar fazer da condição de quando o z mais a seja menor do que 0. Então eu tenho esse menos 2 aqui, que vai multiplicar. Se isso aqui vai contribuir com o sinal de menos, então o sinal de menos do denominador vai mudar o sinal aqui da variável. E quando for o infinito positivo, esse argumento vai estar positivo e é π sobre 2. Menos, então, como isso aqui vai estar com o sinal trocado por causa dessa condição, vai estar positivo. Quando tiver tendendo a menos infinito, o argumento como um todo vai tender a menos infinito, que está menos π sobre 2 como resultado. Agora eu fechei esse parênteses aqui. Se isso daqui eu tiver feito muito rápido, ou basta consultar o PDF ou basta olhar quando eu fiz isso na integral 1. Agora eu vou fazer a mesma consideração que eu fiz lá, né? Que se z mais a é maior do que 0, então z é maior do que menos a. E z mais a menor do que 0 é o mesmo que z menor do que menos a. Então essa forma aqui vai ser melhor para entender quando eu voltar tudo lá para a equação que eu separei a integral 1 e a integral 2. Então agora eu reescrevo isso aí da seguinte forma. Isso daqui dá menos π vezes esse menos 2 vai estar 2π. Isso aqui é para o caso em que z é maior do que menos a. E agora aqui sim, isso aqui dá positivo, então aqui dentro dá π vezes esse menos 2, menos 2π. Para o caso em que z é menor do que menos a. Certo? Então agora eu vou pegar isso daqui e substituir nessa equação. Então, A2 é igual a 0 na direção de x, mais 0
na direção de y, mais, aqui dá 2π, para o caso em que z é maior do que menos a, e menos 2π, para o caso em que z é menor do que menos a. E aqui, isso daqui é o 2c na direção de z. Portanto, o 2 é igual a 2πz, se z é maior do que menos a, e menos 2πz, se z é menor do que menos a. Agora sim, eu tenho informação do 2 e do 1. Eu já posso substituir aqui. Então, substituindo 1 e 2, eu cheguei nessa parte. Agora eu tenho duas coisas para fazer. Primeiro, eu posso colocar esse menos 2 e o z, que aparece aqui em comum, né? Tanto aqui quanto aqui, fora da sentença. Que na verdade, se eu estiver trabalhando nessa situação, o que acontece é que eu não vou considerar essa parte, e eu vou ter isso vezes menos 2πz. Se eu estiver trabalhando nessa condição aqui, eu vou ter isso vezes 2πz. Então, ainda assim, eu posso tirar o que eu tiver aqui dentro como se fosse em evidência aqui para fora, porque deixa que aqui sobre menos 1 e 1, uma dessas aqui vai ser desconsiderada, a outra vai ser considerada, e vai ter o produto aqui, por exemplo, de menos 1 vezes o que eu colocar aqui fora, ou de 1 vezes o que eu colocar aqui. Então, eu vou simplificar esse 2π com esse 4π aqui e colocar o z em evidência. Vai ficar da seguinte forma: sigma a z sobre 2ε0. E aqui vai dar menos 1 nessa condição e 1 nessa condição. E aqui a mesma coisa vai acontecer. Então, sigma a z, e aqui 2ε0. E aqui vai dar 1 se z é maior do que menos a, e menos 1 se z é menor do que menos a. Tem mais uma coisa que eu ainda vou fazer aqui para o resultado ficar melhor. Eu vou dar um exemplo aqui do lado. Eu posso fazer esse gráfico aqui, que ele vale 1 até 1 aqui, e daqui para frente ele vale 2. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma: um f de x igual a 1 se o x for menor do que 1. Então, quando eu pegar um elemento domínio aqui e for menor do que 1, a imagem vai ser 1. Ou vai ser 2 se o x for maior do que 1. Isso daqui eu fiz só para mostrar que eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar essa parte e reescrever assim: f de x igual... Aqui eu tenho duas sentenças, agora eu vou colocar 3. Vai ser 1 de menos infinito até 0. Então, por exemplo, isso é verdade, ó. De menos infinito até 0 vale 1. Eu vou colocar uma outra condição que também vale 1, de 0 até 1, o que continua sendo verdade, ó. Se eu tiver um x que está entre 0 e 1, eu venho aqui, a imagem é 1. Aí eu repito essa daqui: 2 para x maior do que 1. Então, com isso aqui eu quero mostrar que eu posso colocar mais condições, desde que eu tenha um motivo para isso, desde que isso vai me ajudar. E é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou fazer sigma z sobre 2ε0, e aqui 3 sentenças. A primeira sentença vai ser 1. Aqui eu tenho esse 1 positivo se o z for maior do que a, né? Aqui por enquanto eu só vou trocar, está escrito lá embaixo, eu vou escrever em cima, isso não tem problema. Porque quando eu tiver com a minha condição, eu venho aqui nessa sentença e procuro qual é a correspondente a ela. Tanto faz se eu encontrar ela aqui em cima ou aqui embaixo. Também vou falar que esse campo aqui, ele vale menos 1 no seguinte meio. Aqui a gente pode ver que se o z for menor do que a, esse menos 1 já está valendo. Mas em particular, ele também vai valer se eu tiver o z entre menos a e a. Isso pelo seguinte motivo: esse z aqui, olha, só olhando para cá, a gente vê que ele é menor do que a. Então, para z menor que a, aqui eu já tinha menos 1, eu continuo com menos 1.
Eu só estou falando que de menos A até A é menos 1, mas claro que um Z menor ainda do que menos A continua sendo menos 1. Então aqui eu tenho o caso do Z menor do que menos A. Então eu fiz esse exemplo para que a gente pudesse entender o que está acontecendo aqui. E eu vou fazer um raciocínio análogo para cá. E já que eu vou dizer qual foi minha motivação para fazer isso. Então, assim, sigma z sobre 2ε0. Aqui eu vou colocar 3 sentenças. Então, nesse caso aqui, eu vou copiar logo essa terceira sentença aqui. É um menos 1 se o z estiver menor do que o menos a. Isso aqui é normal, só repetir. Agora, qualquer z que seja maior do que o menos a já dá 1. Só que também, em particular, vai dar 1. O z que seja maior do que o menos a, mas que seja menor do que o a positivo. Então o z, esse z aqui, ele está obedecendo a condição de que tem que ser maior do que menos a para dar 1. Acontece que eu só coloquei outra forma de escrever. Então eu limitei aqui pelo a. Mas eu vou pegar esse a e falar que o z, que for maior do que ele, também vai ser relacionado com 1. Então isso aqui também dá 1. Se eu tiver um z maior do que o a. Novamente, é só olhar para o exemplo para entender o que eu fiz. Agora eu só vou pegar essa parte aqui em azul, essa parte em preto aqui eu vou reescrever em azul da seguinte forma. Se 2 é maior do que 1, eu posso mudar isso daqui de ordem. 1, 2, e eu troco a desigualdade aqui. 1 menor do que 2, tá válido? Então eu vou fazer isso aqui, trocar tudo de ordem, menos a, e trocar desigualdades. Menor que z, menor que a. Então, com isso, eu consegui as mesmas condições aqui em cada sentença. Agora eu posso somar diretamente tudo isso daqui. Então eu repito aqui, a sigma z sobre 2ε0. Aqui é porque tem o mesmo termo aqui e aqui. É como se eu colocasse em evidência e fosse somar só o que não tivesse ficado em evidência. No caso, isso daqui ficou. Então eu vou ter 1 mais 1, 2. Para o caso de z maior do que a. Menos 1 mais 1 dá 0. Nesse intervalo aqui. De menos a menor do que z menor do que a. E aqui menos 1 mais menos 1 dá menos 2. Se o z for menor do que o menos a. Da mesma forma que eu tirei aqui o que estava aqui dentro para simplificar, eu vou fazer isso aqui agora no 2. Então isso daqui é sigma z, o 2 vai simplificar, então sobre ε0. Isso aqui vai dar 1, 0 ou menos 1, se o z for maior do que a. Se menos a for menor do que z, que for maior do que a, ou se o z for menor do que o menos a. Então pronto, essa é a resposta matemática aqui, a expressão. Agora eu vou pensar mais nela, no contexto das placas lá, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Então vou desenhar aqui rapidamente a configuração. Então, como elas têm a mesma densidade de carga, as duas superfícies, o que acontece é que essa daqui gera um campo dessa forma, né? Aqui para o eixo Z positivo está gerando esse tipo de campo aqui. E como já foi visto em questões anteriores, né? Quando é uma placa infinita, ela não depende da distância, a intensidade. Então por isso que aqui não tem nada sobre Z quadrado, Z ao cubo. Então por isso que eu estou desenhando com a mesma intensidade, né? Então aqui vai continuar o campo. Da mesma forma, aqui vai apontar para baixo o campo dessa primeira placa, porque simplesmente o campo sai dessa distribuição aqui. Na verdade eu estou considerando que ela está sendo... eu vou considerar as duas com o mesmo sinal, porque as duas têm a mesma distribuição. Então se esse sigma for menos uma carga sobre a área lá, vai ser menos para as duas. Então a minha explicação aqui continua válida. Agora, o campo devido a essa placa aqui embaixo, é esse. E ele não vai diminuir a intensidade, porque como eu falei, ele não depende da distância. Agora, eu vou pegar aqui, ó,
Isso aqui eu usei o índice 1 para tratar desse campo, né? Então agora eu vou pegar aqui o campo 2. Ele produz, né, campo para o que está aqui em cima dele, ele produz dessa forma. E é na mesma intensidade que o campo 1, porque também está na mesma distância do eixo Z, tem a mesma densidade, tem o mesmo tamanho. Então, o que for para cima aqui, ele está produzindo o campo sempre para cima. Para baixo dessa placa aqui, dessa superfície, é que ele vai produzir um campo para baixo. Então, o que aconteceu aqui? Para o Z maior do que A, então o A está sendo contado aqui. Ó. Isso daqui é A. Então, olhando para o A e olhando daqui para cima, a intensidade do campo é 2 vezes a intensidade do campo de um campo individual, que isso daqui a gente já calculou em questões anteriores. Esse daqui é o valor da intensidade de um campo, de uma placa infinita. Aqui tem duas placas. Então, para o Z maior do que A, que é isso aqui, ó. Por isso que apareceu esse 2, duas vezes essa intensidade. Então aqui, ó, entre o menos A e aqui é o A. Então, se o Z está avaliado aqui dentro, olha o que acontece. Eu tenho uma contribuição de um campo e uma contribuição do outro campo da mesma intensidade em sentido contrário. Então isso aqui, ó, se anula, se anula, se anula. Então aqui dentro não tem campo, por isso que deu 0. E quando eu pego aqui, esse caso, o Z menor do que o menos A é esse. Então eu estou tratando do Z que está aqui embaixo, o Z que está menor do que o menos A. Qual é a intensidade? É 2 vezes a intensidade de um campo individual. Só que agora com sinal de menos, porque esse sinal de menos vai atuar aqui no versor, e aqui é o Z, e aqui é o menos Z. Então, claro, eu posso pegar esse A2 aqui e simplificar, ou apresentar a resposta dessa forma, que isso daqui é o dobro da intensidade de um campo individual. Né? Então, tá aqui a obtenção matemática desse campo e mais uma explicação. Dessa forma, a questão fica completamente resolvida.